Uma árvore, ela precisa da terra, assim como um bebê precisa da sua mãe. Assim como a terra precisa da chuva, assim como precisamos da água do vento, vossa alma ela anseia, ela precisa do nosso Senhor Jesus. Que você não precise ir para o mundo para descobrir que você precisa do Pai. Que você não precise estar acamado para entender que você precisa de Deus. Que você nessa noite possa adorar a Deus com liberdade, entender que nós somos dependentes do nosso Senhor Jesus. É o Senhor quem provém a vida sobre nós. É o Senhor que tem nos livrado. Passou-se pandemia, passou-se dias tão difíceis como os que temos vivenciado nos últimos anos. E aqui nós estamos glorificando ao nosso Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Silvana. Ela vai estar compartilhando com os irmãos uma vivência missionária. E logo após a nossa irmã Silvana, nossas irmãs vão estar adorando. E aí eu gostaria que viessem aqui na frente, tá bom, irmãs? Para adorar o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Pode ser, Senhor, igreja. Eu vou ler aqui Marcos 15. Marcos 16, versículo 15. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da vivência missionária que nós tivemos no Paraguai com meu pai, na época que ele estava vivo, né? Esse mês era para ele ter completado 71 anos. Aí eu vou falar um pouco, para homenagear um pouco a ele também. Nós vivemos no Paraguai por 1 ano e foi uma experiência bastante gratificante, difícil, mas gratificante. Passamos por provas, passamos por dificuldade. Quando chegamos lá, começamos a congregar numa igreja que chama Assembleia de Deus também. Era a Assembleia de Deus Missionária. E quando chegamos, a igreja estava vazia. E o irmão que recebeu a gente falou: olha, irmão Mário, essa igreja aqui está difícil de encher. Vamos ver se o senhor consegue. E começamos já no outro dia, ele já começou a sair, evangelizar. E a gente saía com ele. E eles falaram para meu pai assim: ó, o senhor pode evangelizar em tudo, menos na tribo de índio, que tinha a tribo ali perto. E porque senão o cacique pode pegar o senhor e eles até podem matar. E no outro dia de manhã, meu pai tinha sumido. Aonde ele estava? Na tribo de índio. Ele foi lá e evangelizou os índios. À noite os índios estavam na igreja. Glória a Deus! E quando saímos de lá, deixamos a igreja cheia. Aleluia, Jesus! Passamos por muita dificuldade. Teve dia que a gente não tinha nem o que comer. Uma vez meu pai veio para o Brasil para ver se conseguia um dinheirinho para levar para a gente comer alguma coisa. O que tinha era um pedacinho de carne que minha tia foi cozinhar. E quando pôs no fogo, ela chamou minha mãe e falou assim: Zilda, vem ver. Minha mãe olhou dentro da panela, a panela estava cheia de bucho. Aí ela falou: o que nós vamos dar para as crianças? Eram 6 filhos. Aí minha mãe falou assim: não sei, vamos orar. Aí minha tia falou assim: vou coar essa sopa, vamos pegar só o macarrão, que só tinha macarrão e um pedacinho de carne. Vamos coar, jogar fora os bichos e pôr de novo na panela e vamos comer. E foi o que ela fez e a gente comeu. E teve muitas outras experiências que foi gratificante, foi prova, mas foi gratificante e aprendemos muito. E meu pai sempre foi um homem de valor, um homem missionário, que hoje faz muita falta pra gente. Ele amava pregar a palavra, ele ensinou a gente
gente a pregar a palavra, a pregar o Evangelho. Quando voltamos do Paraguai, ele tornou primeiro, porque não tinha dinheiro para todo mundo retornar. Retornou ele, minha mãe e os 3 pequenos. Os 3 grandes ficamos morando na casa do pastor. E aí passou um tempo, aí ele foi buscar a gente, que aí ele arrecadou o dinheiro no Brasil e foi buscar a gente lá de novo. Quando eu vi meu pai, foi a coisa mais linda da minha vida. Que a pastora falou, olha quem está no portão. Aí eu falei para meus irmãos, o pai veio buscar a gente. E corremos lá, abraçamos ele e voltamos para o Brasil com ele. E graças a Deus, né, aprendemos muito com ele. Quando chegou aqui, fomos morar em Guarulhos. Em Guarulhos também fizemos a missão, que ele tinha peru à noite, levava a gente para a praça e aprendemos a evangelizar com ele na praça. Ficava a noite toda, a gente ficava a noite toda na praça evangelizando. Ali ganhava prostituta, ganhava drogado, ganhava pessoas que tinham acabado de fazer assalto e vinha pedir oração e a gente ganhava para Jesus. E Deus foi e recolheu ele, né? Porque chegou a hora de Deus levar ele. Mas aprendi muito com ele, com missão e falar da palavra de Deus. Eu vou louvar um louvor que logo que a gente chegou no Paraguai, foi cantado pra gente e eu vou tentar louvar aqui agora com as irmãs também. E subi agora pelo mundo afora, sem temer o mal. Cristo vai comigo, não temo perigo, nem nuvem cavalo. Mesmo que a saudade me faça chorar, tenho que partir. Adeus, minha família, até o porvir. O Espírito de Deus convoca, correios para trabalhar. A minha asa e Europa, as almas estão a chorar. Desde o ventre de sua mão, protegendo a voz do Espírito. Vai, vou sem medir distâncias, vou sem deixar-me da dor. Eu sei que a renúncia dói, mas vou construir de amor. Vou sem medir distâncias, vou sem queixar-me da dor. Eu sei que a renúncia dói, mas vou construir de amor. Léo, coloca a foto novamente, por favor. Manzilda, fique em pé, por favor. Vem aqui, Manzilda, rapidinho. A senhora consegue correr ainda? Pastor Mário, que é co-pastor aqui nessa igreja, esposo da nossa irmã Marizilda, e essa daqui é a irmã Silvana, que é filha do pastor Mário. A irmã Silvana cantando todinho o pastor Mário, né? Impressionante. Eu queria que os irmãos ficassem em pé, por favor. E em memória pela vida do nosso muito nobre, saudoso pastor Mário, os irmãos louvassem a Deus pela vida delas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.
vou te mandar no WhatsApp, já perdeu. Deus abençoe, irmã Silvana, Marizinha. Pode sentar, meus irmãos, por favor. Glórias a Deus. Agora nossas irmãs glorificando o nome do nosso Senhor Jesus.
um outro momento de muita alegria no nosso culto. Glória a Deus, glória a Deus. É um momento. Cadê as irmãs? Glória a Deus. Um outro momento de alegria no nosso culto. É um momento em que nós nos festejamos pela presença dos irmãos que nos visitam. Eu quero aqui apresentar a serva de Deus, missionária Gisele Brito. Ela é secretária de missões do DEIAD e também da Regional 10, que serve a Deus ali na DCM Conquista 2. Aqui está a serva de Deus. Deus te abençoe. Fico muito feliz que vocês tenham aceitado o nosso convite. Tá bom? Deus fortaleça as nossas vidas. Já a serva de Deus, juntamente com a equipe, está pregando a palavra do Senhor Jesus. Está com ela ali também o servo de Deus Jefferson, que é da TV ABCN. Onde está o Jefferson? Serve a Deus lá na sede, né? Faz aquelas imagens show de bola pra gente que não consegue estar, que tem alcançado também, né, outros países, como a gente tem visto, para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, o nosso irmão Jefferson. Está ali também a irmã Deide. É assim que pronuncia, irmã? Deide. A irmã Deide, ela é mãe da irmã Daniele, da irmã Amanda. Da irmã Amanda. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tá bom, eu vou apresentar as irmãs depois. Eu gostaria que os irmãos louvassem a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco. E agora eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã Lohane, mas está fazendo uma saudação. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu queria deixar uma reflexão que eu tive esses dias. É questão que está em Marcos 15, 16, 15, na verdade. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus estava no meu trabalho e aí eu comecei a refletir sobre esse versículo. Aí eu pensei, só que foi, digamos que numa versão contrária, porque a gente fala muito sobre pregar o evangelho, sobre evangelizar e levar a palavra para todas as pessoas, mas é muito fácil, né, a gente falar que a gente tem que pregar o evangelho. Aí eu me fiz um questionamento de que às vezes a gente pede para Deus Ele usar a gente na palavra, no louvor, em alguma questão assim, para a gente alcançar vidas e ganhar almas para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Só que muitas vezes a gente se vê pedindo para Deus usar a gente, mas quando Ele coloca a gente numa situação que Ele pode, que a gente pode falar do amor dele, que a gente pode anunciar Cristo, a gente acaba se retraindo, a gente fica com vergonha, a gente fica tímido, né? E lá em Apocalipse fala que a timidez é uma das questões que vai impedir algumas pessoas que são tímidas de entrar no reino dos céus. Então, por que a gente pede para Deus usar a gente, se a gente, no momento de ser usado, né, da gente falar de Jesus, a gente acaba ficando com vergonha, ficando tímido, a gente acaba deixando a oportunidade passar. Então, uma frase muito interessante fala assim, que talvez a gente possa ser a última Bíblia que alguém vai ler. Então, se a gente deixa de anunciar o Evangelho para uma pessoa que, de repente, sei lá, no trabalho, está falando uma situação para você, e aí você fala, eu tenho não conheço alguém que pode resolver seu problema, entendeu? É uma forma de a gente evangelizar também, uma forma de a gente levar a palavra de Deus. E às vezes a gente tem que tomar cuidado no que a gente pede para Deus, porque se a gente pede para Ele usar a gente tem que também estar preparado para o momento que Ele vai fazer isso, porque Ele também coloca a gente na prova. Então, a gente olha, Deus usa, me usa, eu quero ser usado, quero pregar, quero evangelizar, quero ser missionário, mas no momento que Deus dá a oportunidade, a gente recusa, a gente acaba se escondendo, a gente foge igual Jonas. Então, eu só quis trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente vê, assim, às vezes até eu falo, Deus me usa, só que aí às vezes eu recuso a oportunidade de poder falar de Deus. E tem muitas pessoas hoje
maioria que tem vergonha, que tem a timidez impede, é um impedimento muito grande de a gente estar anunciando. Então, eu ia pedir para os irmãos para a gente fazer uma oração. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. E eu queria pedir para os irmãos, nesse momento, que se tem alguém que tem vergonha de anunciar o Evangelho, que também se sente assim com esse impedimento de falar, por exemplo, Deus me usa, mas surge a oportunidade e aí acaba que a gente se prende. Vamos orar e pedir para Deus, para Ele tirar esse impedimento, porque esse impedimento pode atrapalhar a gente de fazer a obra, de levar a palavra para quem realmente precisa. E é isso. Vamos fazer uma oração, pedir para os irmãos fecharem os olhos e orar. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, Pai, para te pedir, Senhor, para que o Senhor nos enche do teu Santo Espírito e nos ajudar, Pai, a repreender todo o impedimento que atrapalha a gente de levar a tua palavra, Senhor. Transforma nossas vidas, Pai, nos ajude, Pai, nos ajude a levar a palavra, Senhor, para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam da tua palavra e da tua presença, Pai. Ajuda, Pai, cada irmão aqui esteja presente, Senhor, a levar e repreender toda timidez, toda vergonha que atrapalha, Senhor, de levar a palavra. Em nome de Jesus, amém. Porque através do louvor o Espírito Santo pode tocar os corações de pessoas que estão perdidas, afastadas, aflitas, não sabem mais o que fazer nas situações da vida. Então, que a gente não deixe de adorar o Senhor, adorar em voz alta, clamar, buscar a Deus em voz alta. Porque, por exemplo, às vezes, nesse momento que a gente pede para Deus usar a gente e para levar a palavra e tudo mais, às vezes Ele coloca a gente nas situações, né? Igual eu falei. Aí acontece de que, por exemplo, a gente pediu para Deus usar a gente e aí, de repente, num dia aleatório no nosso trabalho, na faculdade, na escola, alguma coisa assim, ou até na vizinhança mesmo, surge alguém e fala: você é cristão, ora por mim. Aí a gente vai fazer o quê? Vai recusar a oração? Não, a gente não pode recusar. A gente tem que orar, a gente tem que clamar pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que precisam e por cá também. E nesse momento que essa pessoa vem, imagina, a pessoa vem e pede uma oração, aí nesse momento que ela pede, a gente vai, coloca a mão na cabeça dela e ora em silêncio. Não dá. Orar em pensamento não dá. A gente tem que falar em voz alta. Tem momentos que Deus vai pedir, vai fazer a gente orar em voz alta, falar na palavra dele. E é nesse momento que Ele nos usa. Através dessa oração, essa pessoa pode acabar aceitando Jesus. A gente pode, de várias formas, levar a palavra. Tanto na oração, quanto na própria palavra, no louvor. Então, que a gente não venha se retrair no momento em que Deus quer usar a gente, porque através das nossas vidas Ele também pode fazer grandes obras, sim. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Gostaria de fazer um apontamento muito interessante. Hoje, por esses dias, a Lu, ela disse assim: não me dá oportunidade para orar. Não, eu chamei ela para tirar a oferta comigo, pastor. Aí ela falou assim: não vou tirar não, porque o pastor vai falar para mim orar. Aí hoje, uma semana depois, ela veio aqui, depois de uma saudação que deu lugar na terra, e a oração. Você pode louvar a Deus por isso? Agradecendo para a glória do Senhor Jesus. As crianças louvam ao Senhor. Deus vivo, aleluia! Glória a Deus.
abençoe os futuros missionários, pastores, pregadores. Deus abençoe o Nicolas, que atendeu o chamado, né, Nicolas? E o Miguel, que vai atender o próximo chamado. Glória a Deus. Continuando nossas apresentações, eu gostaria de apresentar a nossa irmã Amanda Oliveira. Ela é da mídia do DNIAD e ela serve a Deus ali na sede. Está aqui a serva de Deus. A irmã Deide é mãe dela, né? Glórias a Deus. Ali está também a nossa irmã Daniele Lima. Ela que compõe ali a diretoria do Cibesma Team e a liderança ali do Cibesma. E também trabalha no DNIAD junto com os jovens ali da sede. Os irmãos podem louvar a Deus pela vida da serva de Deus. Aproveitando nosso irmão Jefferson que ali está, nós estamos felizes pela presença dos irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, vamos para o momento do ofertório. Momento que compõe o culto, momento que aliás é o culto ao Senhor. Nós vamos ler ali em Lucas, capítulo 21. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 21, verso 1, diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. É interessante o cálculo dos céus, né? Quem está observando aqui é Jesus. E a consideração feita sobre as ofertas entregues era que a viúva, que tinha só algumas moedas ali, entregou o maior valor, né? Enquanto que os outros, eles entregavam no intuito de parecer, né? No intuito de estar aqui. Mas na verdade, o que eles estavam entregando na casa do Senhor era o que sobrava deles, né? Colocava a mão ali no bolso, talvez via alguma moeda e tirava e colocava no ofertório. E o segredo no momento da oferta, que não é segredo para nós crentes, é nós entregarmos à casa do Senhor Jesus Cristo o nosso melhor. Isso não se limita somente à oferta, mas também se aplica na nossa adoração, no nosso servir, estar ali na porta, receber os irmãos com um sorriso. Eu sempre sirvo ali na porta e às vezes nós não temos um sorriso de volta, mas é você sorrir, mesmo sem ter de volta. É você vir à casa do Senhor Jesus, passar um pano, mesmo que os irmãos não percebam que a igreja está limpa. Então é entregar o melhor, e quando nós falamos de oferta, nós estamos falando disso também. E Jesus, ele se atentou ali à oferta entregue por essa mulher. Então, quando nós estivermos entregando na casa do Senhor, nós possamos entregar o melhor essa noite. Os irmãos terão a oportunidade de assim fazer. Os irmãos sabem, né, o compromisso em que a igreja tem, né, e os custos a qual os irmãos, a qual a igreja paga, como o aluguel, essa igreja aqui não é própria, né, água, luz. Então, os irmãos, que nessa noite nós possamos entregar o melhor, amém? Através dos nossos ofertórios, dando glórias a Deus, aleluia. Os nossos irmãos podem passar e abençoar cada um dos irmãos. E enquanto isso, nós rendemos a Deus a adoração, louvor. Você que talvez não trouxe a oferta física, você pode fazer através do Pix que está aí na tela, tesouraria.bsm@gmail.com, e aí você vai enviar o comprovante para este número aí, ó, 11-958-53-4971, para que a gente possa solicitar requerer da sede, sinalizando aqui o ofertório e dízimo encaminhado aqui na nossa igreja, amém? Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pode abençoar o ofertório? Pai do Senhor, amados irmãos, vamos orar em Jesus. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, te louvamos, ó Pai, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, ó Pai, pela providência, Senhor, meu Pai, pelo pão de cada dia, Senhor. É tu, Senhor, que sustenta, Senhor, tu que provém, Senhor, toda a suficiência, Pai, a tua graça tem nos sustentado, Pai. Senhor, recebe a adoração da tua igreja, o louvor de cada um, Senhor. Continua, Senhor, abençoando o seu povo, trabalhando nos nossos corações, ó Pai. Que o nosso coração esteja cada dia mais sensível à voz do teu Espírito, Senhor. Disponível, Senhor, sensível à tua obra, Pai. Pai, dá crescimento na tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, os missionários, Senhor, meu Pai, que trabalham com a tua obra, Pai. Senhor, meu Pai, trabalha no meio da tua igreja, Senhor, abre portas, Senhor, abençoa o celeiro, Pai, dá crescimento na tua obra, Pai. Assim nós te louvamos, Senhor, te engrandecendo no nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Exaltar o nome do nosso Deus mais uma vez, e após isso os nossos irmãos estarão ocupando a tribuna para falar do amor de Jesus.
que temos um lugar secreto para se refugiar. Saber que o Pai Ele está guardando as nossas vidas, acalentando as nossas almas. Existem momentos em que palavras do homem não confortam o nosso coração, que somente o colo e os braços do papai é capaz de acalentar a alma. E é tão bom nós estarmos na casa de Deus e ouvirmos o choro de corações sensíveis à voz do Senhor. Isso é tão bom. E o Papai do Céu está presente neste lugar. E como é culto de missões, a gente deve ter a coragem, como a nossa irmã Rei falou, de poder falar ao mundo este amor. Porque Jesus ele veio para salvar as vidas que já estão sedentas por uma palavra. Ontem eu peguei 2 Uber para ir e voltar. E 2 pessoas, eu nem iniciei a conversa, 2 pessoas, os 2 Ubers, eles viram a Bíblia e de alguma maneira iniciaram a conversa para ouvir a palavra de Deus. E eu falei, Deus, como as pessoas elas estão sedentas. Ele preparou o carro e ele estava disponível para ouvir eu falar de Jesus. Existem pessoas, meus irmãos, que elas não vão pegar a Bíblia para ler a palavra, mas elas olharão para a vida dos irmãos. E esse será o primeiro contato com a palavra de Deus. Que nós possamos ser luz aonde nós estejamos e que possamos radiar, testificar a palavra em que nós cremos. Testificar o que nós cremos. É como uma pessoa que diz que gosta de café e não bebe café. Aquele que diz que ama a Deus, ele vive a palavra, ele busca a presença do Senhor. Então que nós possamos ter anseio pelo poder e a glória de Deus e anunciar às nações este amor, essa palavra. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria aqui de chamar a nossa irmã Gisele, missionária. Os nossos irmãos, eles estarão ministrando a palavra a hora que os irmãos quiserem, mas se eu não quiser tomar a tribuna primeiro. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos se colocam de pé. Glórias a Deus. Pedir aqui ao pastor Michael para estar fazendo oração, amém? Estenda as mãos para cá, meus irmãos. As irmãs estão atuando na área de missões da nossa igreja e hoje tem nos dado a honra aqui de estar conosco. É uma honra, né, para nós e uma grande alegria. Vamos orar pela vida delas? Estenda as mãos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela palavra, pelos louvores que foram entoados e agora, Senhor, um momento especialíssimo do culto, é o momento da exposição bíblica através das tuas filhas, Pai. E pedimos que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, ó Deus. Para a tua glória, nós abençoamos as tuas filhas, ó Pai, e a entregamos em tuas mãos, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vinícius, agradeço pela oportunidade, aos pastores dessa igreja que também abriram as portas. É muito bom estar conhecendo um povo do Senhor, mais um povo. E quando a gente conhece um povo que tem o coração queimando pela missão, pelo ímpeto do Senhor, eu confesso que glória a Deus, aleluia. Irmãos, como os irmãos já apresentaram, meu nome é Gisele. Eu faço parte ali do DEMID, o Departamento de Missões, que está na sede, mas ele não é da sede, irmãos. Cada um que está ali é de uma congregação, é de um lugar. Ele só está lá, ele se encontra lá. Ele se encontra, ele se reúne, ele louva o Senhor, ele adora e dali ele vai para as ruas, dali ele vai para os lugares. Eu não vou entrar muito nos testemunhos, porque os jovens que estão comigo aqui hoje vão entrar. Mas no momento que nós louvávamos, nem era essa saudação que eu ia deixar aqui, mas foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Glória a Jesus. Lá em João 8, glória a Deus. Em João 8, o Senhor, em João 8, vai trazer para nós uma história muito conhecida dos irmãos. Vai falar de uma mulher que foi pega em adultério e foi levada diante dos homens ali.
ser julgada e condenada conforme a lei daquela época. Só que neste dia, Jesus estava por ali. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E eu vou deixar aqui para os irmãos o versículo 8, 9, 10 e 11. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E a pergunta, o que o Senhor disse, Jesus disse para aqueles homens naquele momento, era: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando nós louvávamos ali, o Espírito Santo dizia para mim, sempre que nós falamos de missão, a gente diz: como se faz missão? Indo, orando, contribuindo. Mas antes de ir, de orar, de contribuir, o Espírito Santo disse: tenha um coração como o de Jesus. Saia para fazer a minha obra e levar a minha palavra com um coração como o coração de Jesus. Não um coração que finge que não vê o pecado, mas um coração que te mostra, que te ama, que te convida e te chama ao arrependimento. Glória a Deus. Não um coração que vai te atirar a pedra porque está na lei que você merece a pedra. Pode se sentar, irmãos, perdão. Que você merece a pedra, mas um coração que diz: sim, você errou, sim, você pecou, mas por causa de mim há uma oportunidade de arrependimento. Então, quando nós pensarmos em fazer o ID do Senhor, que nós tenhamos um coração que consiga soltar as pedras, que nós tenhamos um coração diferente do que o mundo tem. Porque ai de nós se Deus não tivesse esse coração. Ai de nós se Jesus não tivesse esse coração. E a palavra do Senhor, ela nos convida a sermos imitadores de Cristo. E para sermos imitadores de Cristo, temos que começar dentro de nós. Temos que começar nos nossos corações. E o que o Espírito de Deus deixou para nós nesta noite é: tenha um coração como o de Cristo, que consegue soltar as pedras e convidar ao arrependimento. Amém, irmãos? Vou estar chamando aqui a irmã Daniela. Glória a Deus. Creio que o Senhor vai falar grandemente através da vida dela. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Para mim é um motivo de alegria estar aqui. Eu sou a Dani, eu tenho 23 anos. Eu fiz a operação de campo, que se chama EFOU, para a Turquia, por 15 dias. Eu gostaria primeiro de agradecer ao pastor Maicon, a missionária Fabiana, ao Vini, que convidou a gente. Deus abençoe grandemente. Vocês estão de parabéns, porque uma igreja que se preocupa com as almas é uma igreja que trabalha pela volta de Cristo. Glória a Deus! Então, aleluia! Parabéns! Vocês estão comprometidos com o Evangelho. Glória e tem a Deus. como ver isso. E é um motivo de alegria para mim ver jovens tão comprometidos. Vocês fizeram evangelismo hoje, vocês estão cheios do fogo. Glória e a Deus. isso é importante. Parabéns! Eu fico muito feliz mesmo. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 12 anos. O Senhor, uma igrejinha lá em Carapicuíba. Eu lembro que o irmão ele falou até pro meu pai, porque eu era pequena, assim, né? E ele olhou pro meu pai e falou assim: Deus vai levar essa menina às nações. Aleluia. E isso foi uma promessa que o Senhor me fez. Eu era pequena, eu não entendi muito bem. Vou para as nações.
21 anos, o Senhor cumpriu essa promessa. A minha primeira nação foi a Turquia. Então, quando vocês receberem uma palavra de Deus, uma profecia, é necessário investigar, examinar, mas creiam no que o Senhor diz a vocês. Aleluia. Porque eu não sabia o tempo que ia acontecer, a forma que ia acontecer, mas eu sabia que o Senhor ia fazer. Aleluia! Para não tomarmos muito tempo, eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Nós leremos em João 21. A minha versão é um pouco diferente, mas dá pra gente ir caminhando junto. Irmãos, é coisa simples, porque nós temos testemunhos hoje, né, que falam sobre o ID, sobre o Evangelho. O Evangelho é simples, então estejam atentos. João 21, nós vamos ler do 15 ao 19. A minha versão é diferente, irmãos, então eu vou ler e vocês vão acompanhando, tá bom? Me desculpem, eu era para trazer outra Bíblia e eu peguei essa aqui. João 21, versículo 15. Assim, após tomarem o jejum, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu a ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá por onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Amém? Podemos assentar. Esse texto, ele é um texto forte, né? Ele fala por si só. Toda vez que eu falo de missões, é um texto que fica no meu coração porque ele queima demais. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: se Jesus, ele morreu por pessoas, nós devemos viver para amar pessoas. Quando a gente fala sobre missões, a gente tende a achar que é uma pasta da igreja. É algo que um grupo específico de pessoas determinadas devem fazer. São pessoas que têm o dom, que elas têm o chamado. Mas, na verdade, quando a gente fala de missões, a palavra é muito clara. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, você sabe que eu te amo. E a palavra diz, Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente tem claramente, não tem outra coisa para a gente pensar assim. É óbvio que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, por aquilo que nós podemos fazer. Mas a palavra é muito, muito clara quando ela diz: o que eu posso fazer para dizer para o meu noivo: eu te amo de volta? Aleluia. E ela está respondendo aqui: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Jesus responde pra gente de uma forma simples. Não tem muito o que falar, o que fazer. É uma forma de dizer: Senhor, eu te amo. Mestre, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo tanto. Eu sei que nada do que eu fizer vai ser suficiente para te agradar, porque o Senhor, pelo seu próprio amor, me amou. Mas
Eu quero dizer eu te amo pro Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem uma frase do pastor Deró que ele fala, que é assim: ovelha gera ovelha. Glória a Deus. E no culto de doutrina da semana passada, ele falou algo muito legal. Ele falou assim: ovelha tem que dar lã, leite e filhotinho. Então, diga aí pro seu irmão: ovelha tem que dar lã, leite e filhotinho. Vocês estão dando lã, leite e filhotinho? Ó, porque assim, às vezes a gente pensa: eu sou a pessoa que estou ganhando almas, então eu não preciso ofertar, eu não preciso orar pelas nações, eu preciso fazer isso. Ou a gente pensa assim: mas eu sou a pessoa que contribui, então se eu contribuo, eu não preciso ir evangelizar. Mas eu sou a pessoa que ora. Olha, eu sou armando um círculo de oração aqui, gente, é extremamente importante. A gente precisa muito da intercessão. Mas a palavra não fala pra gente que cada um vai fazer alguma coisa. Missões não é um departamento de igreja, não é um simples departamento, é uma tarefa que o Senhor deixou para que ele retorne. Glória a Deus. Mateus 24:14 vai dizer que o Senhor retornará quando todo o evangelho do reino for pregar às nações. Quando todos souberem, quando todos conhecerem o nome do Mestre, é quando ele retornará. Aleluia, Jesus. Não se fala quando nem como ele virá como um ladrão, mas se fala que para que ele retorne é necessário que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Irmãos, isso me leva a entender. Está fácil, está simples. É muito simples, né, de entender. Eu não vim aqui com o intuito de ser técnica, de falar sobre coisas grandes ou teologia de uma forma aprofundada, porque isso o pastor pode fazer muito melhor do que eu. Mas de uma forma simples, para que todos nós possamos entender que mesmo jovens, mesmo pequenos, mesmo falhos e imperfeitos, não é que a gente tem algo especial para conseguir falar: olha pessoal, eu sei, eu tô te dando aqui uma coisa gigante, enorme, e é por isso que eu tô anunciando, eu sou bom. Não é isso. É uma coisa assim, eu sou um mendigo que encontrou pão, e agora eu tô falando pra você aonde tem pão. A gente tem um pouquinho de tempo, gente, porque tem mais pessoas pra falar, e eu queria falar um pouco agora sobre a janela 10x40. Vocês conhecem a janela 10x40? Já ouviram falar? Só ela ouviu? Ouviu, ela tá? Obrigada, amigos da mídia. Gente, vamos lá. A janela 10x40 é essa região que tá aí. E ela pega parte da África, norte da África, da Euroásia, a Ásia e o Oriente Médio. Essa região é uma região que tem pouquíssimo, na verdade não tem quase nenhum cristão. É uma região que tem 0,0% de 0,1% de cristão. Então, assim, é uma região que é dominada pelo islamismo e não tem a presença de Jesus. Então, normalmente a gente costuma falar que os missionários querem ir para outros lugares que já tem muita gente, mas tem essa região em específico que não tem quase ninguém. Pode passar, irmão, por favor. Eu não sei se vocês conhecem a Intercepi. A Intercepi, ela é uma organização mundial, ela trabalha no treinamento de missionários, no desenvolvimento, e ela faz algumas pesquisas, censos. E aí, esse reloginho que está aparecendo para vocês é um relógio que foi uma estimativa que eles fizeram sobre os povos que ainda não foram alcançados. Então, em 1989, eu acho que é isso, eram 11 mil povos não alcançados. Hoje, atualmente, são apenas 500 povos, de acordo com esse censo, que não foram alcançados ainda. Então, se a gente vai para aquela premissa de que, para que o Senhor retorne, é necessário que a gente pregue o Evangelho, e quando a maior parte das pessoas forem alcançadas, ele retornará, isso significa que nós estamos próximos. Glória a Deus, aleluia. Pode passar. Essa instituição, ela trabalha junto com a sede e tal, inclusive a EFO, que é a operação de campo que eu fui por 15 dias para a Turquia, foi com eles. E aí eles pregam em cima desse versículo, né? A base deles é sobre esse versículo,
Mateus 24:14, e diz assim: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, que é aquilo que eu estava explicando para vocês. A gente precisa estar disponível. Quando aconteceu esse movimento dos jovens das missões chegarem aqui, aí todo mundo, eu tô indo pra tal nação, não sei o que. Eu lembro que eu olhava para aqueles jovens e pensava assim: isso não é pra mim. Parecia algo tão distante da minha realidade. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha nada. Então, não era pra mim. E eu não conseguia ver. E eu lembro que o Espírito Santo, ele tocou o meu coração e ele falou assim: é pra você sim. É pra você sim. Eu vou com você. Tenha calma, não tenha medo. Eu vou te levar, eu vou enviar você. Naquele momento, eu ainda não tinha nada, mas eu tinha a palavra de Deus. Aleluia! E eu lembro que eu falei assim: então eu vou começar. Eu me fiz disponível. E naquele momento, eu comecei a arrecadar. Vendi brigadeiro na rua, fiz um monte de coisa. Toda quarta-feira eu estava lá vendendo salgado para os irmãos. Fiz muita coisa. E o Senhor me honrou. Eu consegui comprar minha passagem, consegui o valor da taxa ministerial e eu fui enviada. E pode passar, por favor. Eu coloquei, nesse período, eu fui enviada para as nações. Então a gente entra aqui em um outro ponto. A gente já entendeu que missões não é para alguém especial, não é um departamento de igreja, não é uma pasta da igreja, mas é um dever de todos nós como corpo. E a partir disso, a gente entendeu que nós temos que nos fazer disponíveis. E assim o Senhor nos leva, nos usa, e como a gente falou, aqui nós vamos além, por Ele, reconhecendo o nosso pecado. E eu gostaria de contar uns testemunhos para vocês. O primeiro testemunho, essa foto que vocês estão vendo, se chama Çorum. Ela é uma cidade que ela fica na Turquia. E eu lembro que quando nós chegamos lá, era uma cidade meio abandonada, assim, sabe? Como vocês podem ver, a faixa tudo quebrada, velha, as paredes raspadas, quebradas. E a Turquia é um lugar muito bonito. Tem muitos lugares que são muito bonitos mesmo. Tem vários pontos turísticos e outras coisas. Mas essa cidade em específico, ela era desse jeito. Fomos enviados eu e mais 2 amigos, que eram o Anderson e a Cash. Eu lembro que uma noite anterior de sermos enviados para essa cidade, eu chorei muito, porque a gente fica disponível, mas aí como ela falou, a gente está disponível, mas a gente não sabe o que nos espera, o que nos aguarda. E eu lembro que eu falei assim, eu estava num país estranho, num lugar que eu não conhecia o idioma, eu não sabia como fazer, o que o Senhor queria de mim. E parece que quando você está em um lugar desse, é uma fortaleza espiritual tão grande, que você fica cercado assim, e você não tem a sua igreja. Eu estou triste, eu vou para minha igreja, eu vou orar, eu vou pedir para o pastor, eu vou pedir para minha amiga, irmã de oração, para a gente jejuar e orar juntas, e o fogo vai cair, a gente vai conseguir vencer. Eu lembro que eu me sentia tão sozinha naquele lugar, porque em lugares em que não há cobertura espiritual, existe uma atmosfera muito pesada, porque as trevas, elas reinam nestes lugares. Por isso a importância de nós estarmos sempre orando na nossa casa, na nossa família, pelos nossos amigos, porque onde não tem a luz, tem trevas. E eu lembro que eu estava chorando, eu chorei a madrugada inteira: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou entendendo. E eu chorei. E aí eu abri a Bíblia e o Senhor me deu essa passagem em Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Eu li aquilo e ficou guardado no meu coração. Irmãos, depois eu não vou ler tudo para não tomar um tempo, mas depois meditem nessa palavra também. E o Senhor me deu essa palavra em Ezequiel 37, que falava sobre o vale de ossos secos e sobre ressuscitar, né? E nós fomos enviados para essa cidade. No meio dessa cidade, eu lembro que era tudo quebrado, umas coisas assim, bem estranhas. E aí a gente falou: vamos pro centro da cidade, e de lá nós vamos ser direcionados, o Espírito vai falar pra gente. E quando a gente chegou no centro da cidade, tinha um lugar que era muito bonito mesmo. Era cheio de coisas de meio, parecia ouro, assim, dourado, e tinha placas e várias coisas assim.
eu lembro que a gente ficou, nossa, uau, que legal, vamos entrar nesse parque. Porque a gente achou que era um parque. Vamos entrar nesse parque pra ver se a gente acha que é pra pregar o evangelho. E a gente entrou, foi pra dentro desse lugar. E na hora que nós entramos lá, não era um parque. Sabe o que era? Um cemitério. Era um cemitério. Era um cemitério, gente. E a gente ficou assim, primeiro foi aquele impacto assim, porque toda a cidade, tudo quebrado. Mas no centro da cidade, um cemitério lindíssimo. Cheio de coisa bonita, placa, tudo arrumadinho, tudo limpo. E na hora que eu entrei lá, eu lembro que o Senhor ministrava no meu coração. Essas pessoas, elas morreram sem me conhecer. Essas pessoas não proclamaram o meu nome. Essas pessoas não tiveram a chance de ouvir a verdade do Evangelho. E ali o meu coração foi quebrado. Porque eu caminhava por aquela cidade, por aquele local, e eu ficava olhando tantos túmulos e tantas pessoas que não tiveram a chance e a oportunidade de conhecer Jesus. E naquele momento, eu não podia fazer mais nada que não fosse orar. Então eu comecei a orar, interceder e falar assim, Senhor, essas pessoas elas não tiveram a chance de proclamar o Teu Evangelho, mas a geração que virá delas, essas pessoas proclamarão o Teu santo nome. Elas serão salvas pelo Teu Espírito. E essa foi a nossa intercessão. Esse dia, depois que nós saímos de lá, foi um dia de muita batalha espiritual. Porque eu lembro que a atmosfera da cidade era pesada. Era como se a gente andasse assim, ó, no chão. Porque era tão forte aquele ambiente, que a gente não aguentava. E lá era uma cidade que não havia missionários ainda. Então não tinha ninguém que fizesse intercessão, não tinha um pastor, não tinham irmãs do círculo de oração, não tinham jovens para fazer evangelismo. Não tinha ninguém. Às vezes a gente não se dá conta do quão privilegiado nós somos por ter uma igreja aqui, ó. Você vai, passa cada esquina aqui, você consegue ver 3, 4 igrejas. A gente tem grupo de jovens, a gente tem congresso, a gente tem culto de oração, a gente tem culto à tarde, tem culto à noite, a gente tem um pastor pronto para cuidar das ovelhas. E às vezes a gente não dá valor para isso. Pode passar, por favor. Esse daí é eu e meu time, meus amigos. Nós fomos enviados para uma outra cidade chamada Esquichevi. Essa cidade era uma cidade mais tranquila. Ela já era toda arrumadinha e tal, as pessoas bem tranquilas, receberam a gente bem, só que tinham poucas pessoas na cidade. E assim, lá na Turquia, no Oriente Médio, existe meio que uma premissa de que você não pode pregar por exemplo, mulher prega para mulher e homem prega para homem, porque eles têm toda a questão da religião deles e cultura, então a gente não pode abordar um homem, nem um homem abordar uma mulher direto. E aí, a gente falou, não, nós temos que pregar assim. Porém, não tinha ninguém. A gente estava em uma praça. E as únicas pessoas que a gente achou era um grupo que estava meio que fazendo piquenique, que era o marido, a esposa e mais 2 irmãs, que eram irmãs do marido. Pode passar, por favor. Essa é a pracinha. Desculpa, a foto tá pequena, mas era uma pracinha assim, tinha quase ninguém, não dá pra ver. E aí, eu lembro que a gente achou essa família que estava lá. A gente orou, falou assim, então tá, são as únicas pessoas que temos aqui, vamos consultar o Senhor, ver se a gente pode abordar elas. Nós oramos e tivemos essa coragem de ir até eles. E quando eles ouvem que você é brasileiro, eles ficam muito felizes. Eles ficam felizes, ai, Brasil, 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 e ficam super animados e recepcionam a gente muito bem. Então a gente pediu licença, nós podemos sentar nessa mesa, conversar com vocês? Nós somos brasileiros. E aí eles começaram não, senta, conversa com a gente. E um detalhe, o meu inglês, ele é básico. Eu consigo me virar, mas não é um inglês fluente. E o pessoal do meu grupo, nesse dia também, eles não falavam inglês. Essa família que a gente encontrou era uma família síria. Eles estavam na Turquia, mas era uma família síria. E aí a gente chegou. E aí eu falei, merhaba, né? Dei um oizinho,
que a gente aprende um pouquinho, mas é só o básico. E aí eu comecei a conversar com ela assim, daquela forma, no inglês assim. E aí ela começou a falar comigo, eu comecei a falar com ela. E ela começou a falar, a perguntar de onde a gente era, o que a gente fazia. E eu falei, eu sou do Brasil, sou da igreja. Lá no Brasil a gente fica em comunhão, nós vamos pra igreja, a gente adora a Deus, a gente canta louvores. E aí ela começou a falar sobre a religião dela, que no caso é o islamismo. E ela falando sobre a religião dela, eu falando sobre o Brasil. Nessa história, o meu inglês, ele não é fluente, mas esse dia, em específico, eu consegui entender tudo que ela falou. E consegui traduzir, falar com ela e ainda traduzir para os meus amigos o que ela estava falando. Nesse momento, ela falou assim para mim, ela começou a perguntar sobre a Bíblia. E eles não têm acesso à Bíblia. Então eu comecei a falar com ela, gente, em inglês. Em inglês, falando com ela, falando sobre o Brasil, falando sobre as histórias da Bíblia, falando sobre o nosso Deus, os feitos que Ele tinha feito por nós. E eu lembro que eu falava, meu Deus fez isso por mim, meu Deus fez isso por mim. E aí ela falava assim, e eu perguntava, e o seu Deus, o que Ele fez por você? E ela não sabia responder. Porque o Deus dela não é real. O Deus dela não destrói muralhas. O Deus dela não luta em favor dos seus. Glória a Deus, aleluia. Isso me dá até um arrepio, gente, porque o Evangelho é uma coisa tão linda. Eu lembro que a gente conversou, e aí no final eu falei assim, olha, a gente pode fazer uma oração, porque é assim que a gente agradece as coisas no Brasil. E aí o marido dela, que estava mais assim, fechado, né? Ele falou assim, não queria deixar a gente fazer oração. Só que aí eles conversaram e ele acabou deixando. Nós oramos e aí acabou. O nosso amigo do grupo, ele era homem. Então ele pegou o telefone dele e ele também passou o telefone dele, porque eles gostam das pessoas que são do Brasil. Então falou, vamos falar de futebol, não sei o quê. Então eles que são homens pegaram o telefone um do outro. Mas ela, como ela era esposa, ela não poderia dar o telefone pra gente. Acabou ali, nós voltamos para o Brasil, passou, mas em oração por aquela família. E um belo dia, esse meu amigo, que pegou o número dele, me mandou uma mensagem falando assim, Dani, o menino sírio me mandou mensagem. Ele falou assim, olha, eu e a minha esposa, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, nós vamos nos separar, nós não temos dinheiro para ficar juntos, nós queremos que vocês orem para o Deus de vocês. Glória a Deus. Eles pediram para que a gente, isso aqui é uma coisa muito grande. Uma pessoa que é dominada, o Islã é uma fortaleza. Eles são devotos àquilo, eles oram 5 vezes por dia, eles ficam sem comer, eles fazem coisas assim que são, sabe, absurdas no sentido de falar, eu sirvo a esse Deus. E alguém que não queria deixar nem a gente fazer uma oração, chegar ao nível de pedir mandar uma mensagem e falar, ora pro seu Deus, ora pro seu Deus, porque o seu Deus faz, ora pra ele, porque o seu Deus faz. Eles não tiveram nenhuma oportunidade de ter um relacionamento com um Deus que trabalha por eles, com um amor verdadeiro e real. E é assim que é aqui também. A diferença de nós para as pessoas que não estão aqui, que estão no mundo, o que é? É porque a gente tem um lugar seguro. Não é que a gente não vai passar luta, mas é que quando a gente passa, Ele está com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Ele dá o pão, sabe? Ele provê o maná. Glória a Deus. Ele alegra o espírito. Glória a Deus. Essa é a diferença. Pode passar, irmão, por favor. Sobre a alegria do espírito. Eu acho que vocês estão vendo aí, essa aí é a minha mochila, gente, não é desse irmão, essa mochila é minha, porque a gente tem que ir com uma mochila, só uma mochila pode levar. Eu acabei levando um pouquinho de coisa a mais, e aí a minha mochila ficou muito pesada. Esses menininhos aí estão abraçando ele, foram crianças que a gente encontrou na rua. Eu lembro que eu contei pra vocês sobre o Chorum, e eu falei que eu chorei a noite inteira. E eu lembro que eu não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, porque é difícil você
saber o que Deus quer de você naquele momento, quando parece que está tudo fechado, você não ouve nada. E Deus não responde, Ele faz do jeito dele. Você está ali, você está sentindo, mas Ele não te dá uma palavra. E eu lembro que eu chorei a noite inteira, mas no outro dia, eu nem dormi direito. E eu acordei um sol de 40 graus, porque foi em agosto e é muito quente na Turquia. Muito quente, muito quente, muito quente. E essa mochila pesada, e eu assim, olha, meu Deus, a mochila pesada, um calor, sem saber o que estava acontecendo, quais seriam os próximos passos, mas eu lembro que eu cantava assim: o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque o Senhor é a alegria. Eu não tinha nada, não estava entendendo nada, mas eu tinha certeza de que Ele estava ali, que Ele estava fazendo. A mochila pesada, o sol quente, nada dando certo. Mas eu sabia que o Senhor estava ali. E eu lembro que quando eu cheguei, a minha mãe disse assim pra mim: Daniele, teve um dia que eu senti você tão triste, vocês, o grupo de vocês tão triste. E eu comecei a orar pro Senhor, antes de contar nada pra ela: Senhor, dá alegria pra eles, dá alegria pra eles, dá alegria pra eles. Então o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem logo ao amanhecer. Gente, tá tudo conectado, aqui e lá. Quando a gente ora aqui, Deus move lá. Quando a gente tá lá, Deus tá movendo também. Então não deixem de orar. Ore pelas nações não alcançadas. Elas necessitam. Não tinha ninguém naquela cidade que eu contei para vocês que orasse, que estivesse ali um missionário, uma pessoa, alguém que intercedesse. E é por isso que tinha aquele peso espiritual, porque não tinha ninguém, não tinha luz naquele lugar. E nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Aleluia. Pode passar, irmão, por favor. Essa outra foto é uma foto de uma outra cidade que nós fomos enviados, e esse era meio que o centro da cidade. Eu lembro que estava eu só e mais uma amiga. Nossa, esse dia foi um dia de muita batalha espiritual, muitos ataques do inimigo, e eu estava assim, mas eu estava mal, mas eu estava, vou lutar em oração. E nós fomos dentro para essa cidade. E eu lembro que a gente pregou o evangelho para algumas pessoas. Só que aí, quando a gente chegou no centro da cidade, no meio, eu lembro que eu olhava para lá, olhava para cá, e só eu e minha amiga, e eu, meu Deus, Senhor, tem tanta gente aqui, como eu vou pregar o evangelho para todas essas pessoas, Jesus. Eu olhava para lá, olhava para cá, e gente, cheia a cidade. E eu, meu Senhor, o que eu vou fazer? Como que eu vou alcançar todas essas pessoas? Meu tempo é curto aqui. E o Espírito soprou no meu coração. A única coisa que eu poderia fazer naquele momento, não pela minha força, mas aquilo que vem de Deus, era interceder. E eu tinha levado um óleo ungido, irmãos, uma boa assembleiana que eu sou, eu levei um óleo ungido. E eu lembro que nesse dia específico eu estava com meu olhinho ungido. E eu lembro que eu caminhava pela cidade e eu derramava aquele óleo sem ninguém ver. E eu intercedia. E eu falava: Senhor, envia pessoas. Senhor, cobre essa cidade de oração. Aleluia. Pai, que essas pessoas elas venham ter a oportunidade de aceitar o Senhor e conhecer o teu evangelho, Jesus. Porque essas pessoas elas estão morrendo, perecendo, sem saber que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Deus enviou o único Filho dele para verter o sangue e morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e voltar para nos buscar. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o evangelho, gente. Às vezes a gente quer vir por bênçãos, por coisas a mais, ou acrescentar, sabe? Mas o evangelho, o verdadeiro tesouro é esse, a salvação. Glória a Deus. Não tem nada mais do que alguém pode oferecer para você maior do que a salvação. Glória a Deus. Não tem. Quando você estiver triste, lembra que Jesus morreu por você. Glória a Deus. Quando você estiver cansado, fadigado, com problema no trabalho, lembra que Jesus morreu por você.
necessidades, lembra que Jesus morreu por você. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. É suficiente. Ele é um pai bondoso. Eu não estou falando que ele não vai cuidar de você, que ele não liga quando você não está passando por necessidades. Ele liga, ele se importa. Olha o louvor que a gente cantou. Vem, filho amado. Eu sou teu pai. Abba, eu sou teu pai. Ele trata a gente como filho, ele pega a gente no colo, ele cuida das nossas dificuldades, das nossas enfermidades. Mas a melhor coisa, ele já pagou. Aleluia. Jesus não tem que provar nada para você, não. Ele não tem que te dar mais nada, porque ele já te deu tudo aquilo que você precisa. Irmãos, eu vou. Acho que já deu, né? Esses testemunhos estão bons, tem outros, mas esses foram o que deu pra gente contar hoje e que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria dizer que antes de que você chegue a alguma nação ou em um evangelismo, o seu coração e as suas lágrimas, elas precisam chegar primeiro. Aleluia. Então, antes de que você seja enviado, seus olhos precisam chorar por essas almas. Aleluia. Antes de que você faça algo, seu coração no secreto precisa se curvar e pedir para que o Senhor vá à sua frente. Aleluia. Às vezes a gente está com pressa de fazer, de ser enviado, de correr, mas não tem como chegar lá sem se dobrar primeiro, sem pedir primeiro, sem chorar primeiro. E a oração ela é a chave. Glória a Deus. Todos nós somos importantes. Todos nós temos. É um trabalho de todo mundo. O trabalho da mídia, é um trabalho dos irmãos da banda, é um trabalho do pastor, é um trabalho de todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você chegar no céu, você vai poder dizer assim: Senhor, eu não ganhei uma alma porque eu estava na mídia. Senhor, eu não ganhei uma alma porque eu estava tocando. Senhor, não deu, sabe? Eu estava servindo em outras coisas. Você pode falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, Aleluia. com a sua vida, testemunhar a graça e a misericórdia de Deus. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. E eu vou chamar a Amanda aqui para ela continuar, porque tem mais. Isso foi só uma parte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que negócio. É um prazer estar aqui essa noite. Eu agradeço a oportunidade. A Gi, que fez essa ponte, né, para estarmos aqui. Agradeço aos pastores, pastora. Agradeço ao Vini. Também foi ponte e é bênção de Deus. Agradeço a Dani e o Jefferson que estão aqui conosco também. E louvado seja o nome do Senhor. Eu queria só louvar um corinho da harpa, mas só um trechinho que vai fazer sentido. Tudo que aconteceu aqui nessa noite tem feito sentido, né? E tem indicado que nós precisamos falar do nome do Senhor pelo mundo afora, né? Aonde nós estivermos, na verdade. Né? Então, corinha assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, gozoso irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Ser Cristo
o versículo bem rapidamente. Em Mateus 25, a partir de 34. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Mateus 25, 34, eu também trouxe uma Bíblia com uma tradução diferente, né? Que é que eu estudo, né? Aí eu falei, vou levar ela. E vou ler aqui com os irmãos, vocês podem acompanhar também, tá bom? Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês me cuidaram. Estive preso, e vocês foram me visitar. Então aqui no 37 eles perguntam, né? Em que momento nós fizemos isso para o Senhor? Porque eles pensavam que Deus apareceu em pessoa para eles, né? Então eles não se lembravam. E no 40 ele diz assim: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então desde o começo do culto o Senhor tem falado nos louvores: ser valente e se alegro atendo ao teu mandar. A palavra falou conosco. E cada louvor, né, e testemunho aqui, que Deus abençoe também os irmãos e das irmãs que tem essa chama ardente, como a Gi falou aqui no coração, em compartilhar o Evangelho, né? Porque não pode parar aqui, ele tem que dar continuidade, né? E essa é a nossa missão, né? Jesus nos chamou para ser missionários, para pregar a palavra dele para outras pessoas, né? Isso pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na rua, onde você estiver, pode ser fora do Brasil e dentro também, tá bom? Então a importância de fazer tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então nesse verso ele fala de atitudes, né? Você me deu de comer, você me deu de beber, você me aqueceu, você me visitou. Então a palavra fala de atitudes, ela não fala aqui só que eles estavam orando, clamando. Não, ela falou de atitudes, são atitudes simples às vezes no nosso dia a dia, que Deus pede, nos cobra pra gente fazer, né? E às vezes a gente fica tímido, como a irmã pregou aqui, né, irmã? E isso é geral, de forma geral, né? Acredito que todo ser humano tem essa trava, assim, de, né? Será que eu consigo? Mas não é nós, é o Senhor. Ele vai à frente. Eu estive muito com receio de estar aqui, porque eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? Pecadora, né? Carente da misericórdia de Deus. Mas o Senhor, Ele usa nossas vidas quando estamos dispostos e disponíveis para fazer a obra dele, amém? Então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, porque Ele é bom, né? A misericórdia dele dura para sempre. Então o rei separou nações como um pastor que separou ovelha de bodes, uns para a direita e outros para a esquerda, né? E na direita ele falou: benditos meu Pai, sejam bem-vindos ao meu reino. Eu tive fome, tive sede, fizeste isso por mim. E eles tiveram dúvidas, pois não se lembraram de ter feito aquilo para Deus em pessoa. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eles fizeram aos menores irmãos, né? Os necessitados, aqueles marginalizados, aqueles que a gente não nem olha quando passa. E o Senhor, Ele precisa que você cuide desses, dos pequenos, dos menores. Amém? E automaticamente a gente está fazendo para o Senhor. Amém? O que sua mão direita fizer, a esquerda não pode saber. Então faça tudo para a glória de Deus. Amém? É tudo dele. Vem dele, né? O conhecimento não é nosso. Nossa inteligência é limitada. E ela é nada para Deus, né? Se nós não tivermos a sabedoria de Deus, de nada adianta a gente estudar, a gente fazer faculdade, a gente ter um mestrado, doutorado, né? A sabedoria de Deus, ela excede toda a inteligência humana, tá bom? Vamos lá. Dito isso, eu ia falar um pouquinho do trabalho na Fundação Casa, né? Quantos sabem o que é Fundação Casa? Quantos já foram visitar algum parente, algum amigo? Não? Alguns irmãos, né? Então a Fundação Casa, para quem não conhece, ela é um centro de atendimento socioeducativo ao adolescente que aplica medidas socioeducativas
aos adolescentes e aos jovens, né, que cometeram atos infracionais. Então ela atende jovens de 12 a 21 anos de idade e é uma entidade do governo de São Paulo que aplica medidas de acordo com a determinação do Poder Judiciário. Eu sempre lembro do pastor Gilson, quando eu lembro do Poder Judiciário, ele sempre faz a oração. Poder Judiciário, que Deus abençoe e alcance, o Poder Legislativo, né? Então a gente precisa também orar por esses poderes, né? E que tenham cristãos lá no meio, né? Para o Senhor poder agir por meio deles, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, a Fundação Casa. Os jovens e adolescentes ali estão cumprindo uma pena, estão sendo privados da sua liberdade. Irmãos, a gente só se dá conta de que a gente é livre quando a gente é privado da nossa liberdade, né? Então os adolescentes ali, eles são privados da liberdade deles, de acordo com o ato infracional que eles cometeram. E aonde a igreja entra nisso? Boa pergunta. Nós temos uma lei que permite a visita religiosa, né? Não é a visita da Assembleia, não é a visita da Batista, não é a visita da Bethesda, não é a visita católica, é a visita religiosa. Então, vai todo tipo de religião lá, né? E a igreja cristã, ela precisa predominar nesses lugares. Amém? Porque senão, né, eles escutarão outro tipo de verdade, né? Outro tipo de verdade, entre aspas, né? A verdade que não liberta, que não transforma, que não salva, que não cura, né? A vida deles ali dentro. E deixa eu só... Nós precisamos transferir os nossos púlpitos até lá, né? Eu ouvi essa palavra, essa frase no curso de capelania que nós fizemos, né? É necessário ter esse curso de capelania para entrar no sistema prisional. Então, é muito carente, né? Esses lugares são muito carentes e são poucas pessoas que vão até lá, né? Então, nós precisamos, irmãos, ser revestidos dessa sabedoria, né? Aplicarmos, né, a nós esse tipo de conhecimento e nos permitir até lá, né? Estar disponíveis, como a gente já falou aqui. Profetizar esperança lá, uma mudança de vida em Jesus. Amém? Nós estamos aqui para dizer, todos nós que viemos aqui, que testemunhamos, que oramos e que cantamos, nós estamos aqui para dizer que o tempo de Deus chegou na sua vida. E que você deve se preparar. Às vezes a gente fica esperando Deus aparecer em pessoa, né, para nos falar: filho, você precisa fazer isso. Filho, esse é o seu chamado. Filho, esse é o seu propósito de vida. Né? E isso não vai acontecer. Esse culto já é um chamado de Deus para você se preparar e estar em ambientes que necessitam da presença e da palavra de Deus, tá bom? Então esse é um chamado de Deus para você nessa noite. Glória a Deus! Desperta, porque as nações precisam ouvir do nome de Jesus. Amém? Então nós fazemos visitas na Fundação Moca Itaquera. Aqui tem alguns irmãos, ó, que vão lá. A gente não pode fotografar, a gente não pode filmar lá dentro. A gente só apresenta mesmo os missionários que estão comparecendo lá nas unidades. Então, a Fundação Moca Itaquera Mauá. Tem mais alguma, gente? Tem os CDPs. CDPs? E aí é um pouco mais estreito para entrar. Sim. E mais carente ainda de pessoas que as visitas são na semana. Sim. Então, para quem trabalha é um pouco difícil. Então, é um ambiente mais carente ainda. Mais carente ainda, exatamente. E é mais rigoroso lá também, né? A entrada. Amém. Então, é necessário ter esse curso de capelania, tá bom? É rigoroso o procedimento lá. Nós, quando já do lado de fora, a gente sente